Leitura diária. Livro de Ester, capítulo 6. Amã é obrigada a honrar Mardoqueu. Naquela noite, o rei não conseguiu dormir. Por isso ordenou que trouxesse o livro das crônicas do seu reinado e que o lessem para ele. E foi lido o registro de que Mardoqueu tinha denunciado Bigtã e Teres, dois dos oficiais do rei que guardavam a entrada do palácio e que haviam conspirado para assassinar o rei Xerxes. Que honra e reconhecimento Mardoqueu recebeu por isso? Perguntou o rei. Seus oficiais responderam: nada lhe foi feito. O rei perguntou: quem está no pátio? Ora, Amã havia acabado de entrar no pátio externo do palácio para pedir ao rei o enforcamento de Mardoqueu na forca que ele lhe havia preparado. Os oficiais do rei responderam: é Amã que está no pátio. Façam-no entrar, ordenou o rei. Entrando Amã, o rei lhe perguntou: o que se deve fazer ao homem que o rei tem prazer de honrar? E Amã pensou consigo: a quem o rei teria prazer de honrar, senão a mim? Por isso respondeu ao rei: ao homem que o rei tem prazer de honrar, ordena que traga um manto do próprio rei e um cavalo que o rei montou, e que ele leve o brasão do rei na cabeça. Em seguida, sejam o manto e o cavalo confiados a algum dos príncipes mais nobres do rei, e ponham eles o manto sobre o homem que o rei deseja honrar, e o conduzam sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando diante dele: isto é o que se faz ao homem que o rei tem o prazer de honrar. O rei ordenou então a Amã: vá depressa apanhar o manto e o cavalo e faça ao judeu Mardoqueu o que você sugeriu. Ele está sentado junto à porta do palácio real. Não omita nada do que você recomendou. Então Amã apanhou o cavalo, vestiu Mardoqueu com o manto e o conduziu sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando à frente dele: isto é o que se faz ao homem que o rei tem o prazer de honrar. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do palácio real. Amã, porém, correu para casa com o rosto coberto, muito aborrecido, e contou a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo o que lhe havia acontecido. Tanto os seus conselheiros como Zeres, sua mulher, lhe disseram: visto que Mardoqueu, diante de quem começou a sua queda, é de origem judaica, você não terá condições de enfrentá-lo. Sem dúvida, você ficará arruinado. E enquanto ainda conversavam, chegaram os oficiais do rei e às pressas levaram Amã para o banquete que Ester havia preparado. Amém? Para refletir. Lembram de como terminou o capítulo de ontem? Zeres e os amigos de Amã o aconselharam a construir uma forca para que pela manhã Mardoqueu fosse enforcado nela. Aparentemente, mas uma situação sem saída. Ester nem estava sabendo desta nova trama e só tomaria conhecimento quando já fosse tarde demais. Mas, aos seus amados, Deus provê seus cuidados enquanto dormem. Salmo 127, 2. Naquela noite, o rei não pôde dormir, então mandou trazer o livro dos feitos memoráveis e nele se leu diante do rei. Em uma espécie de leitura de ninar, Assuero tentava adormecer, quando algo que estava ali escrito, ao invés de sossegá-lo, despertou-lhe a atenção. Mardoqueu, que denunciou uma trama contra a vida do rei,
não havia sido honrado como deveria. Pelo contrário, nada lhe foi conferido. Provavelmente o dia ainda nem tivesse raiado quando o rei procurou sanar a sua ingratidão. E quem já estava no pátio à espera do rei? Amã. O seu ódio por Mardoqueu era tão grande que ele madrugou para ser o primeiro a falar com o rei e pedir-lhe a ordem de enforcamento. Qual não foi a sua surpresa? Ao invés de solicitar permissão para falar com Assuero, o rei mesmo o chamou. Imagina o seu coração exultante pensando que só poderia ser a confirmação de que mais uma vez os seus planos seriam satisfeitos. Amã não via a hora de ver o alvo de sua ira sendo condenado e morto. Aos seus olhos, tudo estava conspirando a seu favor. Mal sabia que seus planos malignos estavam prestes a se voltar contra ele mesmo. Ao ouvir que o rei desejava honrar alguém, pensou: ora, quem mais o rei honraria senão a mim? Então deu início a uma lista de tudo que desejava receber. Mas, ó que tremenda queda! Rapidamente Amã caiu da terra da ilusão e sentiu-se como esmigalhado ao saber que tudo aquilo seria feito ao homem que se queria ver morto. Ele foi obrigado a vestir Mardoqueu com as vestes reais, coroá-lo, montá-lo no cavalo do rei e conduzi-lo pela praça principal da cidade, gritando em alto e bom som: assim faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Ao terminar a sua sessão de tortura, Amã saiu correndo para casa para despejar a sua raiva, e aquelas mesmas pessoas que sugeriram a morte de Mardoqueu perceberam que não estavam lidando com qualquer homem, mas um homem que pertencia à nação cujo Deus é o Senhor. Salmo 33, 12. Ninguém pode prevalecer contra aquele que teme ao Senhor. Ninguém planeja o mal contra os filhos de Deus sem que Deus já tenha anteriormente traçado planos de vitória para os seus. Existem situações em que Ele nos revela e nos dá sabedoria para sabermos como sair ilesos. Mas também existem daquelas que nós nem fazemos ideia, assim como Mardoqueu não tinha a mínima noção do porquê estava sendo homenageado. Somente naquele dia, depois de tanto tempo do ocorrido, pois o Senhor guarda a todos os que o amam, porque os ímpios serão exterminados. Salmo 145, 20. Podem acreditar, existem momentos em que Deus nos mostra, através das circunstâncias, que existem pessoas que não querem o nosso bem e que até de uma forma muito sutil desejam e planejam o nosso mal. Como escapar então? Lembremos da atitude de Ester e do povo. Eles oraram. Em primeiro lugar, busquemos ao Senhor e pela força de seu poder, Ele nos dará livramento na hora certa, quer seja sem nem ao menos notarmos, quer seja por ações motivadas pelo Espírito Santo, porque perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Salmo 145, 18. Se você se curvar diante de Deus, certamente como Mardoqueu, permanecerá em pé diante dos homens. O relacionamento pessoal com Deus nos eleva à atmosfera pura de seu caráter e nos prepara para agirmos ou não, sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, 28. Ore, confie e espere. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8, 31.
Amém?